Ó meu querido Pai, muito bom buscar a sua face. Eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Quero pedir perdão das nossas falhas, Senhor, dos nossos erros. Nós somos falhos, nós erramos. Nós dependemos do Senhor para tudo. Perdoa-nos. Perdoa os nossos erros e fraquezas. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre toda a igreja, todo o ministério, todo o nosso povo. Passa do teu sangue sobre cada mente e cada coração. Assuma o controle de cada vida, Senhor. Eu quero consagrar essa reunião ao Senhor, entregar tudo ao Senhor, agradecer de todo o meu coração pela oportunidade, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Quero agradecer ao Senhor porque tem nos conduzido, nos ensinado, nos guiado, nos orientado, porque tem sido conosco. Muito obrigada. Eu quero repreender todas as obras do mal, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos. Eu destruo agora em nome de Jesus todas as armações no mundo espiritual contra o Ministério Mudança de Vida, contra o nosso povo, contra a nossa reunião, contra todos nós, todas as setas do mal contra nós para impedir essa reunião, roubar mentes. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre nós. Assuma o controle do trabalho. Materializa as bênçãos, fala aos corações. Transforma radicalmente. Que nenhum saia da mesma maneira. Que todos sejam imensamente abençoados. Que essa reunião seja transformadora para cada um. Eu agradeço ao Senhor por tudo, meu Deus. Nós te glorificamos por todas as boas oportunidades que tem nos dado. Nós te amamos. Obrigada por tudo. Seja conosco. Fala aos corações. É o que eu peço e agradeço de toda a minha alma. Obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Sentem-se, por favor. Eu vi isso aqui como muito interessante. Deus não tinha jeito. Eu tinha que falar desse assunto e eu tinha que estar no altar. Fisicamente, tinha que confessar que eu estou realmente na graça. Mas eu sabia que eu tinha que vir fazer a reunião. Normalmente, eu não deixo fazer, em hipótese nenhuma. Mesmo eu não estou nadinha bem. Mas Deus colocava no meu coração esse assunto, e o que eu entendi é que Ele está lutando para livrar alguém do inferno. Eu não sei. Eu já vi muita coisa na vida, então, eu já vi Deus repetir, e insistir com pessoas, para livrá-las da condenação, e algumas realmente não teve meio. Continuaram mantendo suas péssimas decisões. Mas, seja lá o que for, nenhum é inocente. Todos têm tido a chance de ouvir a palavra e de recebê-la. Mas há algo no meu espírito que me diz que Deus está lutando para livrar alguém do inferno. E eu preciso dizer isso. Você sabe que você está vivo aqui, mas de repente, como eu lido com muitas pessoas, eu já tive situações em que eu falei com uma pessoa cedo e à tarde recebi a notícia de que já havia partido.
Então, vamos lá. Hebreus 6, do 1 ao 2. Vamos continuar no assunto da eternidade. Eternidade. Precisamos ser movidos, motivados pela eternidade. Todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar. Pode ser no céu, deve ser no céu, mas pode ser no inferno. Em Hebreus 6, 1 ao 2, diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja que Paulo está falando que o ensino, que tanto a ressurreição dos mortos como o juízo eterno, fazem parte dos ensinos elementares. Qualquer pessoa que receba Jesus como Salvador, precisa ouvir sobre o céu e sobre o inferno. Vamos falar de ensino elementar. O que seria de nós sem o ensino elementar? Como avançar sem saber ler, somar, dividir, multiplicar, subtrair? Você acha que há possibilidade de nós irmos a algum lugar? Você estaria na faculdade hoje? Você teria entrado na faculdade sem o ensino elementar? Não. É ou não é? Não. Faz parte do ensino elementar o juízo eterno, os julgamentos eternos. Paulo estava dizendo isso. Então, a primeira coisa que um cristão tem que ouvir, além do batismo, da fé, do poder da imposição de mãos, é sobre o juízo eterno. Toda pessoa que recebe Jesus, como toda criança aos 6 anos de idade, começa a ser alfabetizada. O que seria de nós se nós não tivéssemos passado pelo primário, pelo aprendido a ler, somar, dividir, subtrair? É fundamental que cada cristão leve a sério o juízo eterno. Em alguns lugares nem sequer querem falar do inferno. Como se nós pudéssemos, não falando, ele deixa de existir. O inferno existe. É um lugar de recordações. E a maioria, diz a Bíblia, vai para lá. Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos, diga, são muitos, os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Diga comigo, são poucos os que a encontram. A maioria vai para o inferno. Diga, a maioria vai para o inferno. Sim, a maioria vai para o inferno. Porque nem todo mundo quer entrar pela porta estreita. A maioria quer a porta larga, onde ele tem companhia, onde não há pressão, onde tudo pode. Ele não tem que contrariar interesses, nem os dele. A maioria vai para o inferno. Porque a maioria não quer negar a si mesmo. Às vezes as pessoas falam, não, mas Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele
não pode dar um julgamento para os injustos diferente daquele que ele vai dar ao diabo. Ele não pode. Porque já que uma pessoa decidiu ouvir ao diabo, ela adquiriu o caráter de Lúcifer. Ela não pode entrar num lugar santo, porque ela vai contaminar o lugar santo. Por que uma coisa impura não pode entrar no paraíso? Porque vai contaminar o paraíso. Deus não vai deixar uma coisa impura entrar no paraíso. Por isso não adianta alguém achar que no final vai ter um jeito. Não, o Senhor não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E para nos livrar do lugar que nós mesmos, dos problemas que nós mesmos pegamos, e do lugar que nós mesmos nos colocamos. Dos problemas que nós mesmos pegamos. O inferno é real. E quando nós lemos aqui, Lucas 16, 19, algumas pessoas dizem, isso é uma parábola. Não é uma parábola. Quando é parábola, o Senhor não dá nomes. Aqui há pessoas específicas, há nomes, é dado o nome a Lázaro. Você vê aqui, todos os sentidos intactos. Desejos, vontades, emoções, tudo, a capacidade de ver, de ouvir, de tocar. É como se houvesse uma forma humana. Me parece que a pessoa continua tão humana quanto ela está aqui na terra, quando ela vai para o inferno. Pelo que lemos aqui. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Quando se diz isso, o entendimento mais profundo disso é uma pessoa que só vive para esta vida aqui. Sabe, uma vida que é só para o agora, só para o momento, só em busca de coisas que passam, de coisas que um dia vão estar em algum ferro velho, ou em algum lixão da cidade. Há pessoas que só perseguem coisas que passam. Elas perseguem sexo, drogas, e mais dinheiro, e mais status, e mais isso, e mais aquilo. E você vai dizer, mas bispo, eu não tenho direito de conquistar isso, aquilo? Claro que sim, isso é uma coisa que eu mesma motivo, porque eu vejo a palavra de Deus nos incentivando. Mas venha cá. Você precisa mais que isso. Deus disse, o anjo disse para Zacarias, o pai de João Batista, que ele seria grande à vista de Deus. Quem olha, estuda a história de João Batista, parece que ele não foi um homem bem-sucedido, e ele foi muito bem-sucedido. Para o padrão de Deus, ele foi muito bem-sucedido. Para o padrão do mundo, ele não foi bem-sucedido. O Elias também não. Então, você precisa começar a entender o sucesso pelo ponto de vista de Deus. Porque não é porque uma pessoa acumulou uma fortuna aqui, que ela é bem-sucedida para Deus. Às vezes você pode ser muito conhecido, ganhou o mundo inteiro e vai perder a alma. Vai acabar perdendo a sua alma. Quantas pessoas que têm fama, têm poder, têm dinheiro, mas não têm o nome escrito no livro da vida?
Tem muitas coisas, mas não tem a certeza da eternidade com Cristo. Então, ele só se preocupou com aqui e agora. É uma vida que realmente não valeu a pena. A gente tem que viver uma vida que conta. Uma vida que vale a pena. Nós precisamos buscar coisas que não perecem. Não apenas as coisas que perecem. Porque tem uma coisa muito importante que você tem que lembrar quando você agrada a Deus. Quando você faz o que Deus espera de você, é certo que você vai ter uma vida abençoada aqui e a eternidade. É uma estupidez não perseguir algo maior. É uma estupidez viver por uma coisa tão rasa. E ele vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado o mendigo Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. É muito importante que eu lembre sobre o mendigo, porque cada cristão, para o padrão mundano, é uma pessoa que se priva. É uma pessoa sem vida. É normal um mundano dizer assim, isso não é vida. Essa vida que você leva não é vida. Porque para ele, a visão de vida é completamente diferente da visão de vida que o verdadeiro cristão tem. É engraçado que às vezes você encontra uma pessoa, ela vive uma vida vergonhosa aqui. Ela nem sequer tem condições de desfrutar do melhor desta terra. Mas ela chama de vida sexo, bebida, noitada, falar besteiras, contar piadas sujas. Isso é vida para ela. Vestir roupas indecentes. Isso é vida para ela. Você vê que o diabo deixa as pessoas burras. Às vezes ela tem uma vida miserável, ela nem sequer tem condições para ter vida. Desfrutar mesmo. Ela tem uma vidinha. Mas o fato dela fazer alguns movimentos carnais faz com que ela acredite que aquilo é vida. Ela não tem paz, ela sofre de um vazio, ela vive envergonhada em alguma área, ela vive gemendo. Mas ela chama de liberdade, eu posso o que eu quiser. O que é liberdade? A verdadeira liberdade é eu poder fazer o que eu quiser e decidir não fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu decido não fazer. Paulo disse isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que maravilha eu olhar e dizer, isso não convém para mim. Eu posso se eu quiser, mas eu não quero. E isso é liberdade. Não isso, que uma pessoa tem coisa que ela até quer ter na vida dela e ela nem pode. Porque ela é uma ímpia e uma ímpia mal sucedida. Ela não pode nem viver a sua vida ímpia de forma abundante. Porque muitas vezes falta tudo na vida dela. Mas ela acredita que aquilo é vida. Eu posso fazer o que eu quiser. O que é fazer? O que traz felicidade? Poder me drogar? Fazer sexo com um monte de pessoas?
Me envolvia com um monte de coisas vazias? Isso é vida? Para algumas pessoas é. Então, quando você olha, fala do mendigo, para o padrão mundano, uma pessoa que se priva, nega a si mesmo, ela sofre perseguição. Muitas vezes é dentro da casa dela mesmo, por ela amar a Cristo. Ela diz não para a carne dela. Então, aqui nesse mundo, ela não cede. E ela aguenta muitas coisas e muitas afrontas. Por amor a Cristo. Aí, ele morreu. Os anjos levaram ele para junto a Abraão. Tanto é que a questão não tem nada a ver que você precisa ser um mendigo para você ser salvo, não é nada disso. Porque o Abraão nunca foi mendigo, foi um dos homens mais ricos na sua época, mais bem-sucedidos em todos os aspectos, especialmente espiritualmente. E ele estava lá. E financeiramente ele foi muito rico. Então, o Lázaro foi para lá, onde estava Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, o Hades é uma espécie de inferno temporário. Tanto é que, já eu leio para você, até o Hades vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Então, olha aqui, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou ao sentido. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então, os sentidos intactos. E você vê que eles se reconheceram. Então, você vê que eles estavam numa forma bem humana. Eles se reconheceram. Eles falaram. Um ouviu o outro. Atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, você vê que ainda havia uma espécie de carne. Porque ele disse: refresque a minha língua. Ele estava sendo atormentado. Ele estava em aflição. Mas nós vimos uma pessoa lúcida, com recordações, uma memória impecável, com os sentidos intactos. Você está entendendo isso? Molhe a ponta da minha língua. Agora, daqui a pouco eu leio para você também, que fala, a Bíblia fala que os vermes vão comer as pessoas, e é exatamente isso. Você sabe quando uma pessoa é enterrada, os vermes vão comendo a carne, vão consumindo, e quando consomem tudo, eles morrem. Por isso que leva um tempo, você abre uma sepultura, só tem ossos. Mas aqui é como se a carne continuasse crescendo e o verme continuasse comendo. Isso é bíblico? O verme continua comendo. Isso é sério. Isso tudo é bíblico. Mas Deus é amor, tanto é que Ele nos leva a pregar. Mas Ele seria injusto se Ele exigisse santidade como Ele exige. E para alguns Ele fizesse concessão. Vou fazer uma concessão para você, concessão aqui, concessão ali.
Se Deus fizesse concessões, Ele seria injusto. Ele não pode fazer. Se alguém com caráter de Lúcifer entrar no paraíso, vai contaminar o paraíso. E algumas pessoas, elas têm o caráter de Lúcifer. Elas mentem como Lúcifer. Elas enganam. Elas são mentirosas. Elas são hipócritas. Elas são más. Elas são imorais. Mas elas querem ir para o céu. E elas se dizem de Deus. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, quer dizer, você não se negou nada, você viveu a sua vida como você quis. Você não se preocupou com a eternidade? Rapaz, você nunca se preocupou com a eternidade. Algumas pessoas só se preocupam com isso: comer, dormir, folgar, e sexo, e drogas, e mesmo os crentes que só se preocupam com esse agora. Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. O verdadeiro justo, ele renuncia, ele diz não, ele nega a si mesmo. Ele se priva por amor a Deus. Ele cala quando ele tem vontade de falar. Ele aquieta quando ele tem vontade de arrebentar com alguém. Ele fica no canto dele, aguardando a justiça de Deus, quando ele tem vontade de se vingar. Ele diz não, ele perdoa. Por que ele faz isso? Porque ele ama a Deus. Porque ele acredita de verdade no que diz a Bíblia. Enquanto Lázaro recebeu coisas más, agora, porém, ele está sendo consolado aqui. Você está em sofrimento, porque você não pensou no depois, no mais tarde. Você só pensou nisso aqui. Você não pensou no mais tarde, na eternidade. Então você passou a vida dizendo: é muito difícil isso aí que vocês pregam, é muito difícil viver. Então, isso aí que vocês pregam, sabe? Então, não é para mim, eu acho que Deus entende, sabe? Não, Ele não entende. Não, Ele não entende. Você pode escolher. Foi dada a você uma medida de fé, e foi dada a você graça, para fazer. A graça é exatamente para isso, para nós fazermos aquilo que de forma natural não conseguiríamos. Então, todo mundo recebeu uma medida de fé, e todo mundo tem graça para fazer tudo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus não deu nada além do que possamos suportar. Então, essa história que para mim é mais difícil, história, todo mundo pode. Não, é que a sua fé, não. É que você é mais forte, não. São escolhas. Você pode escolher ser forte, mas você pode escolher ficar aí a vida inteira sendo fraco. Você pode escolher. Foi dado a você o poder de escolha. Agora, se você não escolhe certo em vida, como vivemos aqui na Terra, a forma que você está vivendo hoje, determina o lugar onde você vai passar a eternidade e como você vai passar a eternidade. O céu é real. O inferno é real. Não tem purgatório. Ninguém entra no inferno e sai amanhã. Uma vez que uma pessoa entra no inferno, ela só sai de lá, do inferno temporário para o lago de fogo. Ela sai para uma coisa pior.
Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele tinha memória dos 5 irmãos. Você vê que o inferno não é um lugar de alegria e de interação, como o mundo muitas vezes quer pregar. Porque ele estava com medo dos irmãos irem para lá. Quando o lugar é bom, você quer que as pessoas estejam com você, porque a infelicidade deseja companhia, não é? Mas ele não desejava, não. Ele estava com medo dos irmãos irem parar lá. Ele tinha memória dos irmãos, ele tinha memória de tudo. O inferno é um lugar de recordações. Os sentidos intactos. Tudo intacto. A pessoa sente cada dor, cada sofrimento. E ela sabe por que ela está lá. Ela sabe. Aí o Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço pessoas que viram o sobrenatural mais do que eu vi. Mais do que muitas pessoas que eu conheço viram. E não estão servindo a Jesus. Milagres, sobrenatural, não fazem com que as pessoas realmente se submetam a Deus e sirvam a Jesus. Algumas pessoas dizem, se eu visse isso, se eu visse aquilo, conversa fiada, se você não está servindo a Deus, pela palavra, a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa, Abraão disse, para ele, deixa aqui, que ele tem Moisés e os profetas que os ouçam, quer dizer, eles têm que ouvir a palavra. Se a palavra não mudar os seus 5 irmãos, um morto que ressuscitou, não vai mudar. Se a palavra de Deus não mudar seu coração, você vai ver o sobrenatural diversas vezes. E ainda assim, seu caráter vai continuar deformado. Eu já vi muita gente ver o sobrenatural, viver milagres surpreendentes. E o caráter nunca mudou. Somente a palavra que é pregada, tem esse poder. Se a palavra não tem mudado você, não é um milagre que vai mudar você. Se a palavra de Deus, a palavra que você tem ouvido, não tem mudado o seu caráter, não tem te aproximado de Deus, Deus pode operar o sobrenatural, milagres infinitos na sua vida, e isso não vai mudar nada. Ele pode te dar um monte de coisas. Você pode ver coisas e coisas acontecerem. E ainda assim seu caráter vai continuar deformado, distante de Deus. Muitas pessoas ficam, não, se Deus fizer isso eu vou crer. Se você não está crendo na palavra. Se Moisés e os profetas, o que Moisés e os profetas estão pregando, não tem sido suficiente para você, não vai ser o sobrenatural e mais uma coisa extraordinária, e uma experiência sobrenatural que vai mudar você. Abraão disse isso. Até porque você não vê Abraão operando um milagre. E você vê esse homem crendo em Deus, independente de qualquer coisa.
Ele creu em Deus. Você não vê nenhum movimento, nenhum milagre, nada. Mas você vê ele crendo em Deus. Não são coisas extraordinárias ou sobrenatural que vai fazer uma pessoa realmente crer em Deus. Mas a palavra de Deus, quando é dado crédito à palavra de Deus, e muitas pessoas não têm dado crédito à palavra. Esse homem aqui, é certo que em algum momento ele ouviu, mas ele não deu importância. Muitas pessoas têm ouvido, mas não têm dado importância. Muitas pessoas têm sido ensinadas a temer a Deus, a não serem guiadas por esse mundo, mas elas continuam sendo guiadas por esse mundo, guiadas por influências ruins. Tem tanta gente que ainda tem se associado ao ímpio, tem se assentado à roda dos escarnecedores. Quando se fala de traidores, você só pensa em Judas. Mas tem tantas pessoas que traem dentro da igreja. Elas estão traindo a Deus quando elas se sentam à roda de escarnecedores. Elas estão estragando com a vida delas quando elas param para ouvir coisas que só contaminam o espírito. Elas vão sendo destruídas, porque elas não dizem não para aquilo que elas deveriam estar dizendo não. Escuta, algumas pessoas traem o seu próprio povo, traem a palavra, num senso de justiça própria, no engano. E não é incomum a pessoa dizer assim, mas a Bíblia não manda perdoar, a Bíblia não manda andar em amor. Engraçado que a palavra sai, ela escorrega como quiabo, quando é conveniente. Quando é conveniente, escorrega. Quando uma pessoa não quer mudar. Paulo disse, nem sente para comer com ela, não se associe com ela, não coma nada com ela. Quando uma pessoa não quer mudar, e toda vez que você se envolve com ela, você se encontra com ela, ela é uma ímpia, da boca dela só saem palavras ímpias. E uma das coisas que você sabe que aquela pessoa é ímpia, é quando ela fala das pessoas. A mesma pessoa que fala de uma hoje, fala amanhã de outra. Você sabe por quê? Que quando uma pessoa, ela perde todo o crédito comigo, se ela chegar para falar mal de alguém para mim, ela já era. Porque eu sei que a mesma pessoa que está falando daquela tal pessoa hoje, ela vai falar de mim amanhã. Nunca falhou. Todas as pessoas que tentaram falar mal de alguém para mim, fizeram o mesmo depois contra mim. Quando uma pessoa tem esse caráter, eu não acredito que ela está falando apenas daquela pessoa. Ela está falando que é conveniente ela queimar aquela pessoa hoje, mas amanhã, quando for conveniente, ela vai queimar a mim. Quando for conveniente, ela vai queimar quem estiver na frente. Aí você vai lá e se associa com gente assim. Aí você contamina a sua vida espiritual. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarda a tua mente. Não se assente à roda dos escarnecedores. Gente que escarnece, fala palavrões, fala mal das pessoas, trai o seu povo. Isso é gente para você se associar. Paulo disse, nem coma com eles, nem se aproximem deles. E Paulo é o mesmo apóstolo que falou sobre o amor. Mas sabe o que ele estava dizendo? Esse tipo de gente conhece a palavra, mas não quer mudar.
E não vai ser você se associando com ele que vai mudá-la. Muito pelo contrário, essa pessoa vai te influenciar negativamente. No final das contas, ela te leva junto. Ela vai te levar junto. Ela te leva junto. Quando você ainda é novo na fé, e novo, inexperiente na vida, você acredita, especialmente quando você chega no reino de Deus, inicialmente você acha que todo mundo é santo. Mas a verdade é que não é. Sendo assim, você precisa provar o Espírito, buscar discernimento e cuidar da sua vida espiritual mais do que nunca. Quando você para ouvir alguém, você está correndo o risco de fracassar. Porque você acha que tem controle, mas não tem. Eu ainda não vi um que achou que tinha controle, que não tenha perecido. Eu não dou atenção para ouvir, porque eu sei que por mais forte que eu me considere, mais madura na fé, alguma coisa pode entrar. E eu sei que se uma coisa errada entrar, ela vai dar muito trabalho para sair. E eu já tenho responsabilidades demais, lutas, guerras, e tenho que lutar muito contra muitas coisas, para eu deixar uma estupidez, uma insensatez, me causar problemas. Não. Quantas pessoas que hoje estão fracassadas ou caminhando para um fracasso espiritual, porque elas vivem em cima do muro, elas não se posicionam, elas querem beijar a mão de Deus e do diabo, elas param para ouvir aquilo que elas não deveriam estar ouvindo. Preste muita atenção numa coisa que eu aprendi com Cristo. Não tenha problemas. Não tenha nenhum problema em romper com alguém. Eu não tenho. Não importa quem quer que seja. Se eu precisar romper, eu vou romper. Não estou presa a ninguém. E isso eu já provei desde quando eu vim para São Paulo. Quando a minha família não quis me acompanhar, eu ouvi a Deus e confiei no que Ele tinha me falado. E acreditei que Ele ia tomar conta das coisas e ia fazer todo mundo ver. Eles não me venceram. Nenhum me venceu. Nenhum me venceu. Pergunte à minha família, eu sou uma pessoa que eu nunca falo uma coisa sem pensar. No sentido de, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu penso muito no que eu vou falar. Porque eu sei dentro de mim que, como a palavra de Deus é séria, a minha palavra precisa ser levada a sério. Quando você fala uma coisa, você precisa sustentar aquilo que você falou. Quando você realmente conhece a palavra de Deus, você dá crédito à palavra e, consequentemente, você passa a valorizar aquilo e a perseguir a credibilidade. Você pensa antes de falar. Porque você tem respeito pela sua palavra. Deus tem respeito pela palavra dele. O povo de Deus precisa ter respeito pela palavra de Deus e pela sua própria palavra. Você precisa pensar no que você vai falar. Porque se você falar, você tem que ter a capacidade de cumprir. Você não pode ser covarde. Porque os covardes não vão herdar o reino dos céus. Você não pode ser incrédulo. A maior covardia que tem é o medo do homem. As pessoas têm medo do homem. Elas têm medo de contrariar, têm medo de dizer não. Elas têm medo de romper. Elas têm medo de se posicionarem. O maior medo que as pessoas têm é do homem.
E muitas vezes elas entristecem a Deus por causa do homem. Porque elas não querem ficar mal com alguém, elas ficam mal com Deus. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Em Apocalipse 20, o 10 diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ó, o inferno. 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto. E o livro da vida. Cada livro desse está registrado o que cada um de nós tem feito. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Cada passo que eu dou, cada atitude é registrada. É registrado. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo e enxofre. Viu que eu tinha dito que o inferno temporário vai ser lançado também no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas, Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Você sabe que enxofre é uma substância não metálica que queima com calor, numa alta temperatura. E os cientistas dizem que a única substância, o único cheiro que o ser humano é capaz de se acostumar. Todos os demais, o ser humano se acostuma. O pior cheiro, a pessoa se acostuma. Mas o enxofre, o ser humano nunca se acostuma. É um cheiro que a pessoa não consegue se acostumar. Os covardes, tem muito cristão covarde. E ele não admite que ele é covarde, mas ele é covarde. Ele joga dos dois lados. Mas ele quer entrar no céu. Ele é incrédulo, porque a palavra vem, ele está ouvindo a palavra, mas ele não leva a sério, mas ele quer entrar no céu. Assassino é aquele, não só o que tira a vida, mas que odeia também. Quantos cristãos que vivem com ódio, estão com raiva de alguém, estão com o coração tomado de sentimentos miseráveis, mas querem entrar no céu. Os que cometem imoralidade sexual, seja ela qual for, fornicação, morar junto, fazer sexo fora do casamento, adultério, relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Entre os assassinos estão os que abortam, as mulheres que abortam. Elas estão classificadas como assassinas. Conscientemente ela vai lá e faz um aborto. Isso é assassinato, manda para o inferno. O aborto manda para o inferno. Todo tipo de imoralidade sexual. Pessoa totalmente envolvida com a pornografia.
Tem gente que é viciada em pornografia, não sabe viver sem pornografia, mas ela quer entrar no céu. Você não vai entrar. Masturbação é pecado. Sodomia é pecado. Não vai entrar no céu. Os que praticam feitiçaria, eu já falei muito sobre isso. Rebelião é um pecado devastador. Não é só quem pratica bruxarias várias, mas rebelião como pecado de feitiçaria. E a rebelião é um pecado devastador. E eu preguei sobre isso esses dias. É um pecado devastador. Se você está em rebelião de alguma maneira, você está carregando o pecado de feitiçaria. Você não entra no céu. Idolatrias, não é só quem se curva diante de um ídolo. Qualquer coisa que ocupar o primeiro lugar na sua vida que não seja Deus. Avareza, iniquidade, arrogância, autopiedade. Tudo é como pecado de idolatria. E todos os mentirosos, presta atenção, tem muito cristão que mente. É assombroso, é desesperador. As pessoas mentem, elas mentem. E você para assim, meu pai, como essa pessoa, ela é capaz de mentir dessa maneira. Ela diz que é cristã. E ela mente. Ela mente para o marido, mente para a mulher mente para o marido, os filhos mentem para os pais, as pessoas estão mentindo para os seus chefes, para as pessoas, estão mentindo, elas estão mentindo. Elas mentem. Elas contam mentiras e mentiras como se isso fosse normal. Deus vai me entender? Não, Ele não vai te entender. Se Ele deixar você entrar no céu, você vai contaminar o paraíso. Ele não vai deixar você entrar no paraíso, porque você vai contaminar. Aqueles que estão aí gemendo muitas vezes, matando a carne, para agradar a Deus. Falam a verdade, resistem firme. Se Ele deixar um mentiroso entrar no paraíso, ele vai contaminar o paraíso. Não vai entrar. O lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse 2:11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Quem é o vencedor? É aquele que perseguir a obediência acima de tudo em Deus. Mateus 25:46, e estes irão para o castigo eterno. Quem são estes? Todos os que não ouviram a Deus. Mas os justos para a vida eterna. Tem o castigo eterno e tem a vida eterna. Marcos 9:48, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O inferno é um lugar onde o verme não morre. Normalmente, o processo é esse. A pessoa é enterrada, os vermes começam a comer a carne daquele defunto. E quando eles consomem toda a carne daquele defunto, eles morrem. No inferno, não. O fogo não se apaga e o verme nunca morre. E significa que, de alguma maneira, sempre haverá carne para comer e sempre essa pessoa estará gemendo. Eu me lembro uma vez que me deram um livro chamado A Revelação do Inferno. Eu cheguei a viajar para a chácara, minhas crianças eram pequenas, e eu fiquei 2 dias lendo o livro para eles. E eu li o livro inteirinho em voz alta para eles. E lá a autora que teve uma visão, ela disse que teve uma visão, e eu acredito naquela visão, do inferno, e ela fala dos vermes comendo as pessoas. Tem um outro caso de uma pessoa que chegou a ir no inferno.
Ela disse que os vermes eram vermes muito grandes e que iam comendo as pessoas. E gritos, tem gritos e gritos. Os gritos do inferno são gritos que têm o poder de fazer você gelar. Eu já vivi uma experiência como essa, e eu fiquei diante dos portões do inferno, e eu ouvi o anjo dizendo para mim: o inferno existe, Cláudia. Eu estive lá. Eu não entrei, mas eu estive lá. E eu encontrei com pessoas que entraram. E eu li esse livro há muitos anos. Tantos anos que eu creio que o Fernando devia ter uns 6 aninhos. 6 ou 7 aninhos. E a autora fala dos vermes que comem as pessoas. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Uma vez que uma pessoa entra no inferno, ela não sai nunca mais. Não há conforto, não há esperança no inferno. Não há como sair de lá. Em Mateus 25, 41 diz: e ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você vê que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas se estendeu para o homem. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas o que o homem fez? O homem tem feito uma construção falha. Você não levanta, você não constrói uma casa numa fundação falha, sem que ela venha desabar no futuro. Você não vai construir nenhuma educação realmente importante se você não passar pelo ensino elementar. Se você não entender sobre o inferno existe. A primeira coisa, disse Paulo, que uma pessoa tem que saber, é que o inferno existe, que o julgamento eterno existe. E tudo que você acha tão difícil hoje, negar, passar por cima, quando estivesse um dia entrar no inferno, vai ver que não era nada, você podia fazer. Eu tenho certeza que todos que estão no inferno hoje, com sentidos intactos, uma memória, se ele pudesse voltar, ele ia dizer isso para cada um de nós: tudo que eu julgava difícil não é mais. Tudo que eu achava que era o fim do mundo largar, não é mais. Difícil é onde eu estou agora. É que quem entra lá não pode voltar. A não ser quem foi levado por uma visão para certificar exatamente assim, para pessoas como eu e tantos outros, que tiveram experiência até muito, muito mais profundas do que a minha. Pessoas precisam ir e ver e falar além do que está a palavra. Porque alguns querem convencer os outros de que não tem uma explicação para isso. Não, o inferno existe. A palavra acredita na palavra. E ainda que ninguém nunca tivesse ido lá, a palavra é o bastante. Mas Deus é tão misericordioso que permitiu que algumas pessoas fossem e voltassem e dissessem: o inferno existe. Mas quando uma pessoa morre, ela morre no pecado. E ela entra no inferno, na condenação eterna. Ela não pode voltar. Mas se ela pudesse, ela diria para cada um, se eu desse o microfone para ela e ela tivesse 5 minutos, Deus dissesse: eu vou te dar 5 minutos para subir naquele altar e falar algo para aquelas pessoas. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que um dia foi cristã, que esteve na igreja, ela diria exatamente isso: tudo que eu julgava muito difícil, desapareceu. Para mim era difícil ficar
perdoar, ficar sem sexo, parar de mentir, suportar pessoas insuportáveis, sabe, um monte de coisas. Mas depois que eu entrei no inferno, eu vi que nada é difícil demais. Exatamente como Deus disse em Deuteronômio, nada é difícil demais. O que eu estou mandando vocês fazerem não é difícil demais. Não está além do seu alcance. Não é. Jesus está voltando, mas nem todos vão ver o arrebatamento. Jesus está voltando, mas nem todos vão ver o arrebatamento. Alguns vão morrer antes. E aí você me diz, você tem certeza? Se o Senhor te chamar essa noite, te chamar amanhã. Muitas pessoas partirão para a eternidade antes do dia 31. Você vê aí no mundo inteiro as notícias de acontecimentos diversos. Não são muito, nem todos, mas muitos mesmo, vão ficar em 2016, não vão conhecer 2017. E se você estivesse entre esses que o Senhor vai chamar, onde você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade com o Senhor? Ele vai te chamar aqui, ó, como está escrito aqui, ó. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Ou Ele vai te chamar, venham para o repouso eterno, para o descanso eterno. Não, você não pode se preparar. Você tem que estar pronto, porque você só pode contar com hoje. E você não sabe se você vai ter amanhã. Não, você não pode viver a sua vida como se a vida fosse só isso. Comer, dormir, trabalhar e é isso aí. E cumprir com a minha obrigação lá na igreja, indo lá de vez em quando. Ou agora eu estou no propósito, mas depois eu sigo a minha vida. Não, você também não pode viver de propósito, você tem que ter um propósito de vida. Eu estou com você nesse propósito, mas seja qual for o dia, ou o mês, ou o ano, eu estarei buscando a Deus. Eu não busco a Deus só em dezembro, ou nos projetos de conquistas, ou nos 52 dias. Deus é a minha vida. Deus precisa ser a sua vida. Deus precisa ser tudo para você. A coisa mais importante. Você precisa viver para Deus. Você precisa se comprometer com Deus. Não é eu estou. Você tem que ser verdadeiramente um salvo em Jesus Cristo. Você não pode servir a Deus quando dá e se der, e quando eu tiver vontade. Não, não é assim. Precisa haver uma aliança verdadeira, um comprometimento verdadeiro com Deus. Jesus está voltando, uma decisão precisa ser tomada. Você pode estar fazendo a obra, eu posso estar aqui pregando o Evangelho, e vivendo essa vida que eu vivo para Cristo. Mas se eu deixar passar coisas que são importantes, eu vou perecer. Nós precisamos levar a palavra a sério. O céu é real, mas o inferno é real. E assim, você está ouvindo a palavra, pessoas estão ouvindo na internet a palavra. E se elas insistem em continuar vivendo da mesma maneira, elas vão fracassar eternamente. Isso não é um fracasso de alguma situação aqui em vida, que ainda você tem vida e pode refazer a sua vida. Uma vez que você fracassa espiritualmente, eternamente, estará fracassado. Viverá fracassado, isso é um fracasso eterno.
Nós precisamos viver uma vida que conta, uma vida que realmente vale a pena, uma vida além dessa vida aqui. A eternidade, você precisa manter a eternidade dentro de você. A eternidade precisa estar viva dentro de você. Sabe, eu quero que você tenha uma casa maravilhosa, bem decorada, e um carro maravilhoso, que você vista roupas maravilhosas. Eu quero que você tenha o melhor desta terra, como diz a Bíblia. Mas de que vai adiantar se você só tiver isso? E você não tiver algo maior, o seu nome escrito no livro da vida? Você pode ter tudo isso e ainda o seu nome escrito no livro da vida. Mas se você só persegue essas coisas, você não está perseguindo a eternidade. E a eternidade é real e você deve estar mais preocupado com a eternidade do que com essas coisas que passam. Abraão teve uma vida extraordinária. E foi fiel a Deus e foi para o céu. Lázaro teve uma vida miserável. Mas no final, a vida dele foi melhor do que a do rico em vida. Só que a do rico foi por um tempo. E agora a dele era eterno, e o sofrimento do rico era eterno. O que você está perseguindo? Algo passageiro ou algo eterno? O que está dentro de você? Se hoje o Senhor te pedir a sua alma, você está seguro em entregá-la? Você tem certeza da sua salvação? Você tem andado em retidão, em integridade, em justiça? Você sabe que tudo que você tem feito tem agradado a Deus? Você tem segurança que o que você tem feito tem agradado a Deus? E se você morrer hoje, o seu nome está assim no livro da vida e você vai morar com Jesus? Porque se você não tem, agora, pode ser que daqui a pouco você não tenha mais tempo. Ninguém pensa na morte, que vai morrer daqui a pouco. Mas a verdade é que nós podemos morrer daqui a pouco, qualquer um de nós. Das mais diversas maneiras. Ninguém pensa, fica aqui, eu vou morrer daqui meia hora. Eu não quero que você pense nisso, que você pense em morte, mas eu quero que você pense na eternidade, e se o seu nome está no livro da vida, porque qualquer um pode morrer daqui a meia hora. Qualquer um pode morrer daqui a uma hora. Quantas pessoas que vão atravessar uma rua, quantas pessoas que, sem sentido, sofrem um acidente. Quantos jovens, eu tenho uma conhecida, um filho de 22 anos, não acordava. Aí o pai falou, nossa, esse menino nunca dorme até tão tarde, e foi lá, quando começou a mexer, ele estava morto. Os médicos disseram que foi uma morte súbita, na madrugada. Aquela mulher ouviu a Deus, ela teve a oportunidade de querer Deus, mas ela não quis. Um dia, o anjo da morte entrou na casa dela e levou o filho dela de madrugada. Ela jamais imaginou que o seu filho do coração, seu predileto de 22 anos, não se levantaria na manhã seguinte. Ela viu ele subir por volta da meia-noite, deu boa noite aos pais. Ia levantar cedo para um compromisso. Deu 10 horas, o menino não levantou. Os pais disseram, não, mas ele perdeu a hora. Foram lá. E disseram, filho, acorda. Ele estava gelado. Os médicos disseram que ele tinha morrido por volta das 3 da manhã. Não tinha uma doença, não tinha nenhum problema. Os médicos deram de morte súbita. Não encontraram nada. Nenhuma situação, nada. Aí disseram, é morte súbita, foi o nome que deram. Mas eu que conheço, sei, não havia sangue do cordeiro nos umbrais daquela casa, e o anjo da morte entrou e levou o filho dela. Levou.
Ela nunca imaginou que o filho amado, quando ele subiu a escada de casa, dando boa noite, fosse a última vez que ela o veria vivo. Eu conheço pessoas que infartaram, um infarto fulminante. Assim, estavam falando, sentados à mesa. Vamos falar de um pai de família específico. Estavam todos jantando. De repente ele caiu. Morreu. Jantando. Instantaneamente. Não deu tempo de nada. Nada. Morreu. Mas aquele homem teve a chance de ouvir a palavra. Bom, mas alguém pode dizer, bom, ele já tinha o quê? Quase 50 anos, não sei o quê. Ok, mas e um jovem de 22 anos, perfeito, sem um problema de saúde? Os médicos vasculharam o menino, não encontraram nada e deram lá, morte súbita. Tinha morrido por volta das 3 da manhã. 22 anos, sem nenhuma doença, sem nenhuma explicação. Jesus está voltando, mas nem todos vão ver o arrebatamento. Se hoje o Senhor pedir a sua alma, a minha alma, estamos prontos? Estamos prontos para nos encontrar? Os anjos virão buscar a nossa alma? Eu tenho certeza, a insistência de Deus para falar desse assunto. Deus está nesse altar, pregando essa palavra. É Deus dando oportunidade a pessoas. Não só as que estão aqui, mas as que estão na internet, as que vão ouvir essa palavra. De se comprometerem com Deus verdadeiramente. Coloque-se em pé. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Eu comecei dizendo que a maioria vai para o inferno. E eu te dei um respaldo bíblico. Em Números, nós vemos a terra engolindo famílias inteiras. Foi um inferno tragando aquelas vidas. Lembre-se, diga comigo, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabe por que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Você sabe que quando a gente procura, nós temos até dificuldade para achar mais sobre o paraíso, porque Jesus falou tanto do inferno. Porque o inferno é real e ele é um lugar de desespero. Seol, Hades, o túmulo, o lago de fogo, tudo isso são os nomes dados ao inferno. Você vê, como eu tenho dito, o inferno é um lugar de recordações. As pessoas ainda terão condições de raciocinar, terão emoções, terão vontades, atributos físicos. Você vê que elas podem ser reconhecidas. Você vê que elas têm os sentidos intactos. Você vê que há memória. Você vê que Abraão lembrou o rico, que em vida, ele viveu a vida dele só para o aqui e agora. Que ele nunca se preocupou com a eternidade. E tem muita gente que não está preocupada com a eternidade. Aí eu não tenho que pensar nisso. Não, você tem que pensar nisso. Ah, sim, você tem que pensar nisso. Tanto tem que eu estou falando sobre isso.
Não abra os seus olhos. Reflita sobre a palavra. Eleve o seu pensamento em Deus. Não há interação no inferno. Não há conforto. O inferno é um lugar de absoluta falta de esperança e de lembranças eternas. Vamos lá. Lembra disso. O verme nunca morre. Isso para mim é forte. O verme nunca morre. Porque aqui na terra, depois que ele consome toda aquela carne daquele defunto, ele morre. Mas no inferno ele nunca morre. Jesus nunca veio para nos condenar. Ele veio para salvar, para nos salvar do lugar que nós mesmos nos colocamos. Alguém com a natureza de Lúcifer não pode entrar no paraíso, pois irá contaminá-lo. E tem muita gente com a natureza de Lúcifer. São arrogantes, egoístas, mentirosas, hipócritas, enganadoras. Deus não pode permitir que uma pessoa contamine o lugar santo. Uma decisão tem que ser tomada. E ela tem que ser tomada agora. Toda pessoa que vai deixando para depois, pode chegar um momento que ela não vai ter mais oportunidade de tomar a decisão dela. Eu levo o Evangelho de Deus muito a sério, eu conheço a palavra. Eu prego a palavra. Com toda a verdade e sinceridade que eu recebo. Porque eu sei que eu estou lidando com a coisa mais séria que existe. E eu gostaria muito de colocar isso na cabeça das pessoas, no espírito delas, aliás. O Evangelho é a coisa mais séria que existe. Você está achando que vir para uma reunião, um culto, canta, levanta a mãozinha, dá glória a Deus, faz isso e aquilo, depois você vai embora, vive a sua vida do mesmo jeito? Isso é ser cristão? Você está muito enganado. Ser cristão é da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, e até quando você está dormindo na madrugada, o seu espírito é o mesmo. Você teme a Deus, você teme a Deus. Você abre mão da sua vida por temor a Deus, você se compromete com Deus. Você teme a Deus. Às vezes você fica aí envolvido com coisas miúdas, insignificantes. Preste atenção, se envolva com coisas grandiosas. Para de jogar a conversa fora, para de permitir que seu ouvido seja usado como pinico. Para de ouvir baboseiras, para de falar baboseiras, para de perder tempo. Usa a sua vida para algo maior. Viva uma vida que conte. Se afasta de pessoas que não querem Deus, mas que querem levar você para o mesmo lugar que elas estão indo. Ouça a palavra como ela é. Leva a palavra de Deus a sério. Para de alimentar sentimentos miseráveis, porque eles mandam para o inferno. Para de ceder aos sentidos. Não guarda coisas nocivas no seu coração. Para de viver um cristianismo raso. Se comprometa com Deus verdadeiramente. O Evangelho não é um clube social. Sim, nós podemos fazer um culto divertido, um culto isso, mas eu quero te dizer que cristianismo é compromisso.
do que uma reunião de domingo. É um compromisso sério que você assume com Deus. Deus me fez vir aqui nessa segunda-feira falar essa palavra. Eu tinha que vir. E eu tinha que pregar isso. Não tinha outra mensagem, era essa mensagem, tinha que ser eu pregando essa mensagem aqui. Ouça a Deus. Deus faz tudo com propósito. Se muitas pessoas estivessem rigorosamente obedecendo a Deus, em todas as áreas estariam vivendo vitórias, e a maior vitória é a certeza da salvação. Fala algo com Deus que você sabe. Talvez você tenha vivido no raso, você tenha vivido à base de sentimentos, de eu acho, e chateado com um, chateado com outro, alimentando coisas nocivas. Você tem se preocupado com muitas coisas que passam, você tem perdido talvez a sua vida, eu não sei. Eu não sei. Mas Deus está te puxando para um lugar mais alto. E Ele está te dando condições para isso. Ninguém pode alegar a ignorância. Ontem nós falamos da eternidade, hoje estamos falando da eternidade. E eu não sei quanto mais Deus vai insistir que falemos da eternidade. Persiga a eternidade. Tenha os seus olhos mais voltados para a eternidade do que para essa coisa, para essa vida terrena. Não viva com esse pensamento quando alguém aparecer no seu caminho e dizer: você não tem vida, você não faz isso, você não faz aquilo. Escuta, não fique preocupado com essa vida. O tempo que você vive aqui não é nada. Eu não vejo eu tendo alguma perda. Até porque a minha visão de vida é completamente diferente dessa visão rasa e miserável. Eu sei que vida é ter certeza da salvação, é ter paz no coração, é ter uma segurança absoluta de que Deus está na minha vida, em que eu estou trilhando o caminho certo. E isso é vida. Vida é ter certeza da salvação, vida é você ter paz, vida é o seu nome está escrito no livro da vida, vida é você ter segurança. A verdadeira vida é você saber que você está fazendo o que Deus espera de você. Isso é vida. O resto é pura ilusão e engano. Senhor, meu Deus, eu oro para que cada um esteja se vestindo dessa mensagem. Não há muito o que pedir nessa oração, porque a palavra fala tudo. E eu peço que uma transformação absoluta esteja acontecendo aqui. Que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas que estejam sendo altamente impactados pela mensagem. E que o temor do Senhor esteja impactando radicalmente a vida dessa pessoa. E ela não consiga mais viver da mesma maneira que ela tem vivido. Que o temor do Senhor repouse sobre cada um. E que ela se conscientize que esse é o caminho, essa é a verdade. E não há como fugir disso. Eu apresento também o propósito dela, o propósito da mudança. Em que nós temos orado e clamado todos os dias. Nesses quase, vamos completar daqui a pouco, 31 dias na tua presença buscando. E eu posso ver pessoas que resistiram firme. Buscando a sua face. E eu quero determinar todas as definições, todas as mudanças, a materialização de
tudo que essa pessoa tem apresentado ao Senhor e buscado do Senhor, que ela viva a sua glória, que ela finalize esse ano, ó meu Deus, em grande honra, com todas as definições. Dê a ela todos os livramentos, Senhor, responda cada oração que ela tem feito. Eu peço que o Senhor opere os milagres que ela tem buscado, para a honra e a glória do teu nome, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa de todas as maneiras. Materializa na vida dela o socorro. Tem gente que precisa de socorro e está esperando uma resposta, e eu sei que o Senhor tem resposta para cada um. Eu sei que o Senhor tem o socorro, que o Senhor é o socorro bem presente na angústia, e eu sei que o Senhor vai socorrer pessoas nessa última hora. Eu sei que livramentos impossíveis chegarão. Eu sei que portas impossíveis de serem abertas serão abertas. Que o Senhor tem o socorro que cada um precisa. Eu abençoo cada um agora e determino todas as respostas que cada pessoa veio buscar. Eu declaro vitória sobre todos. Eu abençoo o seu povo com poder, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estendam as mãos para a direção onde você precisa que Deus age com muita fé. Fala, Senhor, visita lá. Visita essa rua, visita esse endereço. Visita essa pessoa. Visita essa situação agora. Visita essa questão nesse momento, meu Pai. Visita e me dê vitória. Eu estendo as mãos para aquela direção e eu peço vitória. Eu estendo as mãos agora e eu determino a solução lá. Lá na rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal. E eu declaro mudanças agora. Que milagres sejam materializados agora, para a honra e a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Que milagres sejam materializados, para a honra e a glória do teu nome. Vamos, fale isso, Senhor. Eu creio nisso. Que o Senhor está me socorrendo agora. Que o Senhor está mandando o livramento. Eu creio no livramento. Eu creio na saída, na solução. Eu creio no socorro. Eu creio na resposta. Eu tomo posse de vitória aqui hoje. E me posiciono também dentro da sua vontade. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus, meu Senhor. Neste momento, meu Salvador. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, com todos os livramentos, com todas as portas abertas, com todas as mudanças que essa pessoa tem buscado. Eu concordo, Senhor. Eu concordo com as respostas de cada um. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que elas sejam ligadas no céu. Eu desligo aqui na terra todas essas situações contrárias para que sejam desligadas no céu. Eu ligo todas as vitórias dessa pessoa no céu. Ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu declaro todas as respostas. Que cada um saia daqui com aquilo que veio buscar. Forte, firme, com a visão ampliada, com entendimento profundo e com temor absoluto, com respeito à sua palavra. Que todos temam a sua palavra. Verdadeiramente temam a sua palavra. Que todos temam a sua palavra. Eu quero que você ore dessa maneira, que você diga exatamente isso. Senhor, eu quero temor na minha vida. Eu quero temor na minha vida. Eu quero o espírito de temor. Eu quero uma mente profunda, com discernimento, com temor. Eu quero ver o que eu não estava vendo. E eu quero um compromisso sério com o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Amém, meu Senhor. Amém, meu Pai.